Maria Madalena. Maria Madalena foi uma das personagens femininas mais famosas do Novo Testamento. Conhecida como uma seguidora dedicada de Jesus, ela teve a bênção de ser curada por Cristo, de quem se aproximou e passou a doar seus bens para o apoio do ministério itinerante do Messias. Neste texto, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Maria Madalena na Bíblia, sua origem, sua relação com Jesus e os mitos que surgiram em torno dela. Origem e cura de Maria Madalena. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a origem e a vida pessoal de Maria Madalena. O seu nome indica que ela era natural da aldeia de Magdala, na Galileia, que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Magdala era uma região próspera, com atividades comerciais e pesqueiras, o que sugere que Maria Madalena fosse uma mulher abastada. O primeiro relato bíblico sobre Maria Madalena é encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Ali somos informados de que Jesus expulsou 7 demônios dela, libertando-a de uma grave opressão espiritual. Alguns estudiosos sugerem que a expressão 7 demônios também poderia indicar uma doença física ou mental grave, mas o fato é que Jesus curou esta mulher completamente. Seguimento e sustento a Jesus. Após ser curada por Jesus, Maria Madalena tornou-se uma de suas discípulas e seguidoras fiéis. Ela acompanhou Jesus por onde ele ia para pregar o Evangelho do Reino de Deus, juntamente com outras mulheres que também haviam sido beneficiadas pelo seu poder. Essas mulheres contribuíam com seus bens para o sustento de Jesus e dos 12 apóstolos, demonstrando gratidão e generosidade. Maria Madalena estava presente nos momentos mais importantes do ministério de Jesus. Ela testemunhou seus milagres, suas parábolas, suas controvérsias com os líderes religiosos, sua entrada triunfal em Jerusalém e sua última ceia com os discípulos. Ela também foi uma das poucas pessoas que não abandonaram Jesus na hora da sua prisão e morte. Ela estava entre as mulheres que observaram a crucificação de Jesus à distância e viram onde ele foi sepultado. Ressurreição e testemunho de Jesus. Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. No domingo da Páscoa, ela foi com outras mulheres ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo com especiarias aromáticas. Ao chegar lá, elas viram que a pedra que fechava o sepulcro havia sido removida e que o corpo de Jesus não estava mais lá. Um anjo apareceu e anunciou que Jesus havia ressuscitado dos mortos e que elas deveriam ir contar aos discípulos. Maria Madalena ficou perplexa e confusa com essa notícia. Ela correu para avisar Pedro e João, que foram verificar o túmulo vazio. Depois, eles saíram. Ela ficou chorando perto do sepulcro. Foi então que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Eles perguntaram por que ela estava chorando. E ela respondeu que alguém havia levado o seu Senhor embora. Nesse momento, ela se virou e viu um homem em pé atrás dela. Ela pensou que fosse o jardineiro e lhe perguntou se ele sabia onde tinham colocado o corpo de Jesus. O homem chamou-a pelo nome, Maria. Ela reconheceu a voz do seu mestre e exclamou, Rabone, que significa meu Senhor. Ela se alegrou e se prostrou aos seus pés.
mas Jesus lhe disse que não a tocasse, pois ele ainda não havia subido ao Pai. Ele lhe deu a missão de contar aos discípulos que ele estava vivo e que iria ascender ao céu. Maria Madalena cumpriu sua missão e foi a primeira a anunciar a boa notícia da ressurreição de Jesus. Ela foi uma verdadeira apóstola, uma enviada de Cristo, uma testemunha ocular do seu poder e da sua glória. A Bíblia não menciona mais nada sobre a vida de Maria Madalena depois desse episódio. Não sabemos como foi o seu destino, mas podemos imaginar que ela continuou a servir a Jesus com amor e fidelidade. Mitos e lendas sobre Maria Madalena. Ao longo da história, muitos mitos e lendas surgiram em torno da figura de Maria Madalena. Alguns desses mitos são baseados em interpretações equivocadas da Bíblia. Entre os principais mitos sobre Maria Madalena, podemos citar: Maria Madalena era prostituta? Esse mito surgiu da confusão entre Maria Madalena e a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, em Lucas 7, do versículo 36 ao 50. Essa mulher não é identificada pelo nome nem pela profissão, mas alguns pensaram que fosse Maria Madalena, por causa dos 7 demônios que saíram dela. No entanto, não há nenhuma evidência bíblica que sustente essa identificação. Além disso, a Bíblia nunca diz que Maria Madalena era uma prostituta ou uma adúltera. Maria Madalena era irmã de Marta e Lázaro. Esse mito surgiu da confusão entre Maria Madalena e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que também ungiu Jesus com perfume em João 12, versículos do 1 ao 8. Essa Maria é claramente distinta de Maria Madalena, pois vive em outra região e tem outros parentes. A Bíblia nunca diz que Maria Madalena tinha irmãos ou irmãs. Maria Madalena era esposa ou amante de Jesus? Este mito surgiu da interpretação tendenciosa ou sensacionalista de alguns textos apócrifos, como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria. Esses textos não fazem parte do cânon bíblico e foram escritos muito tempo depois dos evangelhos canônicos por grupos gnósticos que distorciam os ensinamentos de Jesus. Esses textos sugerem que Jesus tinha uma relação íntima ou preferencial com Maria Madalena, mas isso não tem nenhum fundamento histórico ou teológico. A Bíblia nunca diz que Jesus se casou ou teve relações sexuais com alguém. Conclusão: Maria Madalena foi uma mulher extraordinária que teve sua vida transformada por Jesus. Ela foi curada, libertada, discipulada e enviada por Ele. Ela foi uma seguidora fiel, uma mantedora generosa e uma testemunha corajosa. Ela foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado e a anunciar a sua vitória sobre a morte. Ela é um exemplo de fé, amor e serviço para todos os cristãos.